Vai. Amor? Fica atrás, a regra vai virar. Estão socorrendo as terras. Aqui, né? Nem veio aqui mesmo. Nem veio aqui. Agora, não tem o que dizer, não tem mais só, né? Não, não. Esse caminho que eu briguei. Lá no Estrela Branca, as rodas. Seguida, rua com rua, meio com meio, sabe? Cai pedaço. Cai pedaço. Olha, meu Deus. Já tá tudo destruído dentro.
mexa, não mexa. Tá no mangá, mas isso aí. Ô, seu Carlos. Tchau. Vai lá embaixo. Vai naquele ponto lá. Capricha nesta aí que eu tava até pensando em procurar você. Brincadeira, não? Pega por ali que eu quero, por favor. Quero essa fita de guardar lembrança, já que eu não tenho mais de carro. Por aqui por baixo, tá? Ali? É, nós saímos e ficamos ali pra dentro. Carlos, você ficou? É a primeira vez que eu tô pedindo pra você não embora, meu filho. É cerca, né? Deitou? Mostra lá na cara. Tá dando choque aí, pô? Vai tomar choque aí, né? Você veio aqui também? Graças a Deus. É, das crianças, né? É, você estava no hotel? Cheguei agora. Estava no hotel? Estava aí, não? Agora não? Você dá uma olhada só. Não, mas você não estava aqui. Não, aí Nem você, ninguém. não tava aí, já viagem, né? Os moradores da região de Itu, em São Paulo, contam os mortos e os prejuízos causados pelo vendaval de segunda-feira. Um golpe de Alimentos emergenciais, alimentos, roupas, colchões, cobertores, telhas e outros materiais de construção para a Prefeitura de Itu, Rua Barão do Itaim, 140, ou para o Fundo Social, Rua dos Andradas, 619. emoção no município de Salto, interior de São Paulo. A cidade parou para acompanhar o velório e o enterro de 8 estudantes mortos durante o vendaval de ontem. Eles estavam no ônibus que foi virado pelo vento. Pelo menos 10 mil pessoas passaram hoje pelo velório coletivo no ginásio municipal de Salto. No final da tarde, parentes e amigos acompanharam a pé os carros fúnebres no cortejo até o cemitério da cidade. A prefeitura decretou luto oficial durante 3 dias. Em Itu, 4 moradores da Fazenda do Lago foram velados no serviço funerário. A ventania que arrasou 5 cidades do interior de São Paulo provocou só em Itu um prejuízo de mais de 1 bilhão de cruzeiros. Foram 15 mortes, mais de a tragédia de ontem. No final da tarde de segunda-feira, chovia em várias regiões do estado de São Paulo. Cabriúva, Salto,
Porto Feliz, Indaiatuba. Os ventos sopravam de todos os lados e quando eles se encontraram sobre Itu, o pesadelo começou. A primeira coisa que aconteceu foi arremessado contra a parede tombou, eu tombei junto com a parede. O senhor teve sorte, então? Tô aqui. Não resta dúvida, esse homem teve muita sorte. É só ver de cima a devastação provocada pelo vento. Carros foram jogados para fora das estradas, árvores arrancadas pela raiz. É difícil acreditar, mas se até uma geladeira voou no espaço, por que não uma vaca? Acabei de tirar leite, começou aquela ventania, aí o vento veio assim, de repente assim, eu vi que levantou a vaca e a corrente esticou, aí arrebentou a corrente, mas na hora que arrebentou a corrente, a vaca, o vento já tinha passado, né? Se ela tivesse solta, acho que naquele impulso levava embora. A vaca se salvou, mas muitos animais não sobreviveram. Este potrinho teve as pernas fraturadas, vai ser sacrificado. Esse entulho era a sede de uma fazenda da região. O olhar dessa pequena testemunha dá uma ideia do que ela passou até ser resgatada. Em lados mais nobres da cidade, um hotel de luxo se transformou em escombros durante uma reunião de 30 pessoas na sala de convenções. De repente, foi uma explosão só. Foi um vento muito rápido, eles apagaram, são coisas de segundo, uma explosão e foi só o tempo do pessoal correr, se esconder onde podia e realmente sair da sala e ir para um lugar mais seguro. Ele disse de repente. O vendaval durou 10 minutos, mas poucos segundos foram suficientes para atirar um ônibus barranco abaixo. Dentro dele viajavam estudantes. 10 morreram. O ônibus foi jogado de um lado para o outro, os vidros começaram a se quebrar, voar vidro na gente, o pessoal começou a gritar. E quando a gente deu por conta, a gente já estava lá, um amontoado em cima do outro. Diante dessas imagens, os moradores da região podem ter certeza. Quem sobreviveu teve mesmo muita sorte. Tô aqui. Na Santa Casa de Itu ainda estão internadas 20 pessoas que foram feridas durante o vendaval. Uma delas teve traumatismo craniano. A Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, Eletropaulo, restabeleceu agora à noite o fornecimento de luz para o hospital de Itu e o gerador próprio pôde ser desligado. A Prefeitura acredita que nesta quarta-feira, 60% da cidade já terão água de novo. Também amanhã começa o cadastramento das famílias que ficaram desabrigadas. Já são mais de 30 horas sem luz na região atingida pelo vendaval. É o caso da cidade de Indaiatuba. A cidade de Indaiatuba fica entre Itu e Campinas e tem 140 mil habitantes. Ela não foi afetada diretamente pelo vendaval, mas o prefeito decretou hoje, logo cedo, estado de calamidade pública. Isso porque está faltando energia elétrica aqui há mais de 24 horas. Com isso, os serviços essenciais só estão funcionando porque a Eletropaulo fez uma ligação de emergência da cidade de Salto aqui para Indaiatuba. O hospital está funcionando precariamente e o serviço de abastecimento de água está funcionando com 50% da capacidade. A Eletropaulo diz que somente amanhã poderá dar uma previsão de quando a situação será normalizada aqui em Indaiatuba. O prefeito, para garantir a segurança da cidade, que está completamente às escuras, reforçou o policiamento com policiais vindos de Campinas. Agora há pouco, a Defesa Civil informou que a Companhia de Energia Elétrica do Estado de São Paulo já está conseguindo restabelecer o fornecimento de energia para o hospital de Indaiatuba. Mas outras regiões da cidade ainda não têm previsão de volta da luz. Os servidores públicos... De segunda-feira começam a ter a rede de energia elétrica restabelecida. Em Itu e Salto, apenas os bairros da periferia estão sem luz. O município mais prejudicado é o de Indaiatuba, onde somente o hospital local tem energia. A Eletropaulo prevê que a energia elétrica volte hoje à noite ao normal nas áreas residenciais, mas 80% das indústrias da região continuam paradas. Os funcionários da Eletropaulo trabalham noite e dia para instalar 8 torres que vão substituir as 4 que foram derrubadas pelo vento. O sistema de água ainda funciona precariamente em Itu. Somente 60% do município recebem água. A prefeitura calcula que o abastecimento volte ao normal só no fim de semana. O sistema de telefone ainda está danificado. É difícil qualquer comunicação com a cidade. 12 pessoas ainda estão internadas na Santa Casa de Misericórdia. A prefeitura recebe hoje 200 milhões de cruzeiros do governo do estado de São Paulo para começar a reconstruir a cidade. A prioridade é atender os desabrigados e recuperar a estação de tratamento de água do município, que ficou totalmente destruída.
A fábrica da Mercedes-Benz... Ventos de mais de 100 quilômetros atingiram as cidades de Itu, Salto, Indaiatuba, Cabriúva e Porto Feliz. 15 pessoas morreram, 176 ficaram feridas. A situação pior é em Itu, onde há desabrigados. Em Cabriúva e Porto Feliz, a energia elétrica e a água já foram normalizadas. Em Indaiatuba, só 5% da cidade tem energia elétrica. O único hospital de Indaiatuba já tem água e luz e está atendendo a população. Em Itu, por outro lado, não há água nem luz. A população desabrigada está alojada em escolas e abrigos municipais. Em Cabriúva, funcionários da Eletropaulo trabalharam durante toda a noite para consertar o sistema de energia. Os moradores da cidade já têm energia desde ontem à noite. Durante a noite, a situação em muitas cidades atingidas pelo vendaval ainda era considerada crítica. As famílias desabrigadas de Cabriúva foram transferidas para o ginásio municipal. A tragédia deixou marcas pelo corpo todo, arranhões, pernas quebradas e vários ferimentos. Na estrada que liga Cabriúva e Itu, a força do vento ainda podia ser lembrada. Nos 20 quilômetros, troncos de árvores, galhos e pedras que dificultavam o acesso entre as duas cidades. Em Itu, a cidade mais atingida pelo vendaval, os problemas continuaram durante a noite toda. A rede elétrica só foi restabelecida em algumas regiões. Vários bairros permaneceram no escuro. As pessoas improvisaram com o velho lampião a gás. A solução encontrada hoje foi o velho lampião a gás? Exatamente. Faz já uns 20 anos que nós não usamos ele e hoje tivemos que tirar do fundo aí para fazer funcionar. Para evitar que a cidade continue no escuro, mais de 90 funcionários da Eletropaulo trabalharam durante a noite inteira. A missão era construir 10 torres provisórias para o restabelecimento da linha. O vendaval derrubou mais de 6 mil metros de cabo. Quanto tempo que o senhor trabalha na Eletropaulo? 24 anos. Você já tinha visto um estrago tão grande assim? Não, desse jeito não. Ninguém aqui nunca tinha visto. Ficamos assombrados. Já vimos acidente assim de cair uma torre, 2 torres, mas 10 torres de vez e danificar toda a linha de transmissão. Inclusive o Caripau acabou tudo aí. Desse jeito ninguém nunca tinha visto, não. O fenômeno que passou por 5 cidades de São Paulo pode ser explicado de 2 maneiras. A primeira, uma massa de ar muito fria que se choca com outras muito quentes, levando a uma pressão atmosférica muito forte. Outra hipótese é que pode ter sido formado um tornado. A pressão atmosférica faz com que a massa de ar baixe e forme um funil com ventos de até 300 km por hora. Veja alguns desses fenômenos que aconteceram nos Estados Unidos e França. E no mundo você confere. Para impressionar os jurados. A cadela Meg foi a grande campeã, que faturou junto com o dono um prêmio de $1.000. Acendimento de luz em Indaiatuba. A cidade passou a noite no escuro. Só o hospital teve energia, mesmo assim precariamente. Segundo a Eletropaulo, 10 torres foram derrubadas no temporal de anteontem. A previsão é de que tudo volte ao normal hoje ainda, no final da tarde. Em Itu, começa a recuperação das fábricas e empresas destruídas pela tempestade. O governo do estado liberou 200 milhões de cruzeiros para as obras. Você vai ver também no São Paulo. Boa tarde. Indaiatuba está tentando voltar à rotina 36 horas depois do tornado que passou pela região. A repórter Regina Nascimento está lá e vai falar ao vivo com mais informações.
Bom, Carla, a situação ainda no município é de calamidade pública. Nós só estamos entrando ao vivo agora porque a energia voltou em 4 pontos da cidade. No hospital, no serviço de água e esgoto, na delegacia e aqui em 2 ruas próximas à prefeitura. Os 13 bancos abriram agora há pouco. Eles também estão localizados nessa área onde voltou a energia. Mas segundo a Eletropaulo, a luz só deve ser religada nas residências no início da noite. Já as indústrias não vão ter a mesma sorte. Elas vão demorar um pouco mais para receber energia. Mas a reportagem completa sobre a situação aqui no município de Americana, você vai ver... Desculpa, no município de Indaiatuba, você vai ver no final desta edição. Regina Nascimento, de Indaiatuba. Muros pichados, cartazes de propaganda e atos de vandalismo. Estátua que serve de colo, monumento que vira coleção de assinaturas. Nos muros, pichação. Nas paredes e postes, publicidade gratuita. A criança tenta limpar um pouco da sujeira, mas não adianta. Em Campinas, até Jesus vira colagem. A cidade fica confusa. São tantos cartazes que chega até a embaraçar a vista. Todo dia é a mesma coisa. Esses homens arrancam toda a propaganda suja que é colada de noite. São só 6 pessoas que tentam limpar Campinas da ação dos pichadores. Quem limpa reclama. Para tirar a propaganda proibida, a prefeitura gasta 1.800.000 cruzeiros. São 43 salários mínimos de 36 horas. Veja como a prefeitura se preparou para passar alta tensão na noite de segunda-feira. Até ontem à noite, a população estava sem energia e água. Nas ruas, apenas luzes de carros. Abastecimento só em carro-pipa. E essa água vai servir para quê? A gente vai servir para cozinhar, lavar, né? Enfim, o que tiver de utilidade. Falta d'água e escuridão ao mesmo tempo. Para os olhos acostumados com o blackout, até a iluminação da nossa equipe incomodou. Na rodoviária, a venda de passagens foi à luz de velas. As tradicionais bicicletas de Indaiatuba apareceram, mas foi preciso sair de lanterna. O medo de assaltos aumentou. Já vou embora, que eu já fui assaltado muitas vezes. Chega, essa é a última, vou dormir. Tá com medo? O comércio fechou mais cedo. Agências bancárias e o presídio feminino passaram a noite com geradores de energia para garantir a segurança. A Eletropaulo montou um esquema de emergência puxando energia elétrica de Itu e Salto para Indaiatuba. O serviço de água, que estava interrompido, recomeçou a captação e o tratamento. Só não foi possível normalizar a distribuição. É que os reservatórios estavam completamente vazios e demoram para chegar ao nível normal. A normalização mesmo deve ocorrer até o final da semana, porque nós dependemos aí de 2 a 3 dias para conseguir suprir toda a falta que essa paralisação provocou. Além do serviço de água, a Eletropaulo só levou energia ao hospital da cidade, que normalizou o atendimento. Ao lado, este posto de combustíveis, que abastecia os carros com manivelas, pegou carona na energia do hospital e, todo iluminado, triplicou as vendas. A população ganhou reforço policial e da Defesa Civil de Campinas, mas a noite parecia tranquila. E sem previsões do fim do blackout, a luz mais forte veio do farol da PM. E hoje cedo a energia elétrica começou a voltar aos poucos na cidade, mas as 400 indústrias que empregam 40 mil pessoas ainda estão paradas. A previsão é de que elas voltem a funcionar em 3 dias. A população continua tendo que buscar água em baldes nas caixas do serviço de abastecimento, que ainda estão praticamente vazias. Tem água, hein? Tem pouco, né? Começou a chegar quando? Vou chegar hoje, qualquer coisa. Com a cidade ainda em blackout, o estado de calamidade pública continua em vigor. Todos os produtos perecíveis foram retirados de açougues e supermercados. Está muito grande o prejuízo? É, mais ou menos, né? O que o senhor fez para não perder a mercadoria? Foi para Campinas, né? Frigorífico. Aqui na cidade não tem lugar nenhum que possa ser colocada a mercadoria? Não é. Acabou em geral, né, aqui, né? Segundo informações da Eletropaulo, a previsão é de que até esta noite a energia seja religada apenas para as casas através de uma linha de transmissão auxiliar. Já o conserto das 10 torres que caíram na cidade de Cabreúva com o vendaval vai levar no mínimo 3 dias. Até lá, as 430 indústrias daqui que empregam 40 mil pessoas vão ficar paradas. Essas indústrias devem voltar a funcionar quando, prefeito? O senhor tem uma previsão do retorno da energia total para a cidade? Olha, juntamente com a parte de água, energia elétrica e água, eu acredito que dentro de 3 dias nós teremos normalizado a situação em Indaiatuba.
E vamos voltar ao vivo de Indaiatuba. A repórter Regina Nascimento está ao lado do prefeito Klein Ferrari para saber como a cidade vai enfrentar esses dias de transtorno. Regina, é com você. Bom, Campos, a situação aqui no município ainda continua muito crítica. O prefeito Klein Ferrari, que está aqui do meu lado, acabou de receber uma ligação da Eletropaulo falando sobre o restabelecimento de energia aqui para o município. Prefeito, o que foi dito nesse telefonema? Há poucos minutos atrás eu recebi um telefonema da Eletropaulo, então informando e dando inclusive esperanças para que no dia de hoje ainda eles vão tentar de todas as maneiras a fazer as ligações em todas as residências de Indaiatuba. Isso deveria ocorrer até a meia-noite de hoje. Eles vão puxar alguma linha alternativa? A linha alternativa já foi puxada, está atendendo o hospital, está atendendo o abastecimento de água, quer na parte de captação, quer na parte de tratamento. E os lugares estratégicos da cidade, que são as praças, eles estão iluminando, dando mais ou menos um percentual de 5% tão somente. E as indústrias, prefeito? A situação está muito crítica. Eles não teriam alguma forma, com geradores próprios, de colocar energia? Não, as 431 indústrias do município estão paralisadas e não tem possibilidade. Porque se eles tiverem o gerador, nós não temos a água. Então nós estamos naquele impasse. A situação ainda é grave e nós pensamos que pode até se agravar mais se começar a chuva agora, e que as pessoas, os funcionários da Eletropaulo, terão que seccionar o trabalho que eles vêm fazendo. Então nossa preocupação é maior ainda no presente momento. A água começou a voltar hoje no município, mas ainda está muito fraca. Porque ela está vindo com uma capacidade muito pequena. A energia que nos foi fornecida é mais ou menos metade da força que nós temos para mandar a água para a cidade. Então nós não temos condições de, com essa energia que estamos recebendo, atender a cidade. E a cidade só vai ser restabelecida, essa manutenção da água, dentro de 3 ou 4 dias. Como é que o senhor está fazendo para abastecer esses bairros mais periféricos? Nós estamos usando caminhões-pipas, inclusive 2 vindo de Campinas, que estão nos auxiliando, e que a gente possa fazer alguma coisa a mais pelos bairros. Prejuízo, então, muito grande? Prejuízo bastante grande para a cidade. Voltamos aos nossos estúdios com Campos Filho. Obrigado, Regina. Uma boa tarde. A vida. Depois da tempestade que matou 15 pessoas e provocou estragos em 5 cidades da região, hoje foi dia de limpeza e de pedir ajuda também. A parte sul da cidade continua no chão. Até agora, o que as pessoas estão conseguindo fazer é a limpeza para começar a arrumação. No Hotel 5 Estrelas, que foi todo destelhado, os funcionários retiravam as telhas quebradas. O salão de convenções, onde 30 pessoas escaparam sem um arranhão, estava sendo limpo para a reforma que deve durar 2 meses. A Faculdade de Direito também está recebendo os primeiros cuidados para voltar ao normal. Sem água, luz, telefone e sem as salas, tudo está parado. Na Santa Casa, esta manhã, permaneciam apenas 16 feridos dos mais de 150 que passaram ontem por aqui. Cerca de 200 famílias perderam as suas casas durante o vendaval e agora estão com amigos, parentes ou no abrigo da prefeitura. O prefeito de Itu foi essa manhã ao governador do estado buscar a verba de 200 milhões de cruzeiros. A prioridade é restabelecer o abastecimento de água de toda a cidade em até 3 dias e fornecer material de construção para que as pessoas possam refazer as suas casas. Dona Dalva nem chegou a ver a casa desmoronar, porque uma telha caiu na cabeça e ela desmaiou. Seu João trabalhava num sítio e perdeu um filho. Eu saí daqui e a minha família estava toda sobrevivendo naquele canto ali. E ali Deus me ajudou, que eu pedi força a Deus e fui até ali e consegui tirar a minha esposa e mais 3 filhos. O prejuízo causado pelo vendaval só no município de Itu é estimado em 1 bilhão de cruzeiros. Vamos agora conversar com a repórter Ananda Apple, que está em Itu e tem outras informações. Boa tarde, Ananda. Boa tarde. A situação de trabalho aqui também é difícil porque cerca de 1.000 pessoas estão sem serviço. As fábricas, são 10 fábricas onde elas trabalhavam, foram destruídas ou então muito atingidas pelo vendaval. O prejuízo médio de cada uma dessas fábricas é de 200 milhões de cruzeiros. São fábricas, indústrias de cerâmica, de equipamentos de alta precisão e essas pessoas vão ter que esperar cerca de 4, 5 meses para poderem trabalhar. O seu Milton Veronese não tem seguro, por exemplo, ele é dono de uma oficina que caiu inteira, né, seu Milton? Justamente, proprietário de uma microempresa
não tem o seguro, porque a situação do país hoje em dia não se permite que uma microempresa tenha seguro. Que dinheiro o senhor tem para arrumar a oficina que caiu inteirinha em cima dos carros? Eu, depois de conviver com 3 vendavais durante esses anos e 2 vezes que desceu o caminhão da bomba do posto e derrubou meu prédio, eu estou praticamente a zero. O que eu tenho é muita perseverança e muita força para trabalhar e vencer no ano. Obrigada. Ananda Apple para o São Paulo já. Em Indaiatuba, na região de Campinas, 400 indústrias estão paradas por falta de energia. A cidade continua em estado de calamidade pública e passou a noite no escuro. A noite em Indaiatuba só viu luz das lanternas e faróis de carros e de velas. Num esquema de emergência, a Eletropaulo conseguiu, na madrugada, transferir um pouco de energia da cidade de Salto para cá. O suficiente apenas para garantir o funcionamento do hospital, prefeitura, delegacia e da estação de tratamento d'água, que hoje cedo voltou a bombear água para as casas com capacidade muito reduzida. A população continua tendo que buscar água em baldes nas caixas do serviço de abastecimento, que ainda estão praticamente vazias. Tem água, hein? Tem pouco, né? Começou a chegar quando? Vou chegar hoje, qualquer coisa. Com a cidade ainda em blackout, o estado de calamidade pública continua em vigor. Todos os produtos perecíveis foram retirados de açougues e supermercados. Está muito grande o prejuízo? É, mais ou menos, né? O que o senhor fez para não perder a mercadoria? Foi para Campinas, né? Frigorífico. Aqui na cidade não tem lugar nenhum que possa ser colocada a mercadoria? Não é. Acabou em geral, né? Aqui, né? Segundo informações da Eletropaulo, a previsão é de que até esta noite a energia seja religada apenas para as casas através de uma linha de transmissão auxiliar. Já o conserto das 10 torres que caíram na cidade de Cabreúva com o vendaval vai levar no mínimo 3 dias. Até lá, as 430 indústrias daqui, que empregam 40 mil pessoas, vão ficar paradas. Vamos voltar agora a Indaiatuba, falando ao vivo com a repórter Regina Nascimento, que está acompanhando a situação e tem outras informações neste momento. Oi, Regina, boa tarde. Boa tarde, Nascimento. A situação aqui no município ainda é muito crítica e agora voltou a chover e está ventando. Nós estamos num prédio em cima da cidade, onde a gente tem uma visão geral do município e ao nosso lado o prefeito Clein Ferrari, que acabou de receber um telefonema da Eletropaulo falando sobre o restabelecimento de energia aqui do município. O que foi dito nesse telefonema? Graças a Deus, a Eletropaulo até a noite terá condições de iluminar todas as residências do município. Essa foi a promessa que foi feita pela Eletropaulo. Você acha que a chuva pode atrapalhar esse trabalho? Irá atrapalhar um pouco, mas eu não acredito que a Eletropaulo pare, não. Como é que foram passar 2 madrugadas no escuro aqui, prefeito? Houve algum tipo de saque? Não houve, porque o policiamento de Campinas veio nos ajudar, colaborou e tudo correu na plena harmonia. E o prejuízo? Muito prejuízo no município? O prejuízo é bastante violento, porque são 431 indústrias paradas no município. Mas já dá para calcular? Não temos esse cálculo ainda. Regina Nascimento para o São Paulo já. Bom, e nós estamos agora também aí com o diretor de operações da Eletropaulo, o senhor Ayrton Ghiberti. Boa tarde, senhor Ayrton. Boa tarde, Nascimento. O senhor confirma essa informação de que a luz volta lá para Indaiatuba hoje até o final do dia? Nós confirmamos. Realmente a linha que alimenta a estação de Indaiatuba, 4 torres foram derrubadas pelo esse vendaval e nós estamos construindo uma linha paralela de 8 torres e a previsão nossa é que hoje, ao final da tarde, iniciozinho da noite, nós conseguimos alimentar o primeiro circuito e levar energia elétrica em Indaiatuba. Bom, e as outras cidades? Existe mais alguma que está sem luz ou parcialmente sem luz? Essas 4 torres dessa linha, que é a linha Oeste Edgar de Souza, aliás, Oeste Portugóis, ela fornece energia também a Salto e fornece a Porto Feliz. Cidades também que estão com o abastecimento prejudicado em função da queda dessa linha. Tá, e volta tudo hoje, então? E volta também nós com essa... As 15 pessoas mortas pelo vendaval que passou pelo interior de São Paulo na noite de segunda-feira já foram enterradas. Os moradores de Itu agora têm muito trabalho pela frente para consertar os estragos provocados pelo tornado. Ventos ciclônicos. Este é o nome técnico da causa de tanta destruição. Ninguém soube precisar com exatidão a velocidade do tornado, capaz de arrasar com alvenaria, retorcer torres de alta tensão, levantar pessoas e veículos pesados, arremessando-os a grande distância.
Esses ventos passam girando como peão, com efeito sobre uma faixa de até 2 quilômetros de largura. Eles são provocados pelo encontro de massas atmosféricas. A de alta pressão transfere o ar com muita velocidade para a massa de baixa pressão, causando às vezes um estrondo. A intensidade do fenômeno que atingiu a região de Itu não foi comum. Esse fenômeno é natural, ele é bastante comum durante a primavera, verão, na nossa região principalmente, na área tropical. Agora, não com tal magnitude. Até o momento, eu não me lembro de ter visto nada de tal magnitude como a que ocorreu em Itu. Enquanto os técnicos discutem o tornado, os moradores de